Shalom, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar na palavra de Elohim, que é a verdade, palavra firme que permanece para sempre. O nosso coração agradecido por suas dádivas preciosas, dentre elas a dádiva do sopro sagrado. Já temos tido 2 oportunidades aqui para transmitir um conteúdo a respeito do sopro sagrado, e apenas para relembrar, nós respondemos aqui algumas perguntas. No primeiro encontro, começamos a falar sobre isso. Respondemos as perguntas: para quem foi prometido o envio do sopro sagrado e quais são as condições para que essa promessa se cumpra. E na segunda parte, nós respondemos a pergunta: por que precisamos do sopro sagrado, em conjunto com quais são as funções do sopro sagrado. E isso tudo é importante nós pensarmos em conjunto para entendermos o desfecho que queremos dar a esse estudo. E hoje estaremos percorrendo alguns textos da Escritura para vermos a forma como o sopro sagrado ele age através das pessoas, as manifestações, para chegarmos ao entendimento da diferença entre ser usado pelo sopro sagrado para uma determinada tarefa, num determinado momento, a diferença disso para o ser cheio do sopro sagrado e ser guiado pelo sopro sagrado no seu viver. E é claro que todos nós devemos procurar os dois. Ser usado pelo sopro sagrado, quando Elohim quiser nos usar, mas mais importante do que isso, e que deve vir em primeiro lugar, é que o sopro sagrado possa habitar em nós para guiar o nosso viver por inteiro, de acordo com a vontade de Elohim. Para que não sejamos apenas usados no momento, não sejamos apenas úteis para uma tarefa, mas sejamos, de fato, um vaso de honra nas mãos de Elohim. Que Ele tenha prazer em colocar em destaque na sua morada, para a sua glória. Então vamos começar aqui. Basicamente, a pergunta que nós estaremos respondendo hoje: quais os sinais de que alguém está cheio do sopro sagrado? Vamos ver textos em que aparecem expressões como: e o sopro sagrado, o sopro de Elohim se apossou de alguém, e veio o sopro sagrado sobre alguém. É diferente da forma como o sopro sagrado vai ser dado depois da obra realizada pelo Senhor Yeshua. Como nós já vimos, ele não vai apenas vir sobre a pessoa numa hora, não vai se apossar da pessoa numa hora apenas. Ele também vai continuar fazendo isso, mas ele vai vir agora para habitar e para viver, guiando os filhos de Elohim. Os primeiros exemplos que eu quero trazer estão no livro de Shofetim, ou Juízes. Shofetim, Juízes, no hebraico. O primeiro exemplo é o de Otiniel, capítulo 3. Nós vamos ver uma manifestação do sopro sagrado através de alguns homens, alguns varões, e o que eles fizeram sob a influência do sopro sagrado. Shofetim, capítulo 3, versículos 8 a 11. Nós sabemos que no tempo que é abrangido aqui pelo livro dos Juízes, o povo a todo momento estava se desviando de Elohim e se envolvendo com práticas contrárias à Torá de Elohim, aos seus mandamentos. Se envolvendo com idolatria, com feitiçaria. E aí o Senhor se irava contra o povo de Israel
e enviava pessoas, reinos, para escravizarem o povo, para oprimirem o povo. E quando o povo se humilhava diante de Elohim, clamava a Elohim, retornava dos seus maus caminhos, o Senhor enviava o livramento. E quando o Senhor enviava o livramento, o sopro sagrado entrava em ação, através daquele que Yahová vai usar para dar o livramento. E aqui o primeiro exemplo que eu trago está no capítulo 3, versículos 8 a 11. Então a ira de Yahová se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cushan-Rishathaim, rei de Aram-Naharaim. E os filhos de Israel serviram a Cushan-Rishathaim durante 8 anos. Então ficaram 8 anos durante esse jugo, por causa da punição de Yahová. E os filhos de Israel clamaram a Yahová, e Yahová levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Esse aqui é aquele Caleb que estava junto com Yehoshua, entre os 12 espias, e ele com Yehoshua defenderam a vontade de Elohim, e por isso entraram daquela geração, foram os 2 únicos que entraram em Canaã. E o sobrinho dele, Otiniel, foi usado por Elohim para libertar o povo. E veio sobre ele o sopro de Yahová, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E Yahová deu na sua mão a Cushan-Rishathaim, rei de Aram. E sua mão prevaleceu contra Cushan-Rishathaim. Então a Eret sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Aqui vemos o sopro sagrado vindo sobre Otiniel para julgar a Israel, para você julgar segundo a reta justiça, segundo a Torá de Elohim. É necessário você ter não somente conhecimento intelectual, mas ter o discernimento, sabedoria, para saber, inclusive quando as pessoas, você está diante de uma testemunha falsa, como naquele caso de Shelomó, que era a palavra de uma mulher contra outra a respeito da criança que estava viva. Então é necessária a sabedoria de Elohim, a ação do sopro sagrado para nos conduzir no julgamento. E o sopro sagrado de Yahová estava em Otiniel para julgar. E também para pelejar. Ou seja, aqui para agir com valentia e livrar o povo, para lutar contra povos que muitas vezes eram mais altos, mais dados à guerra, mais equipados do que os israelitas, mas que pela ação do sopro sagrado eles conseguiam prevalecer. Então fica uma lição para nós. O sopro sagrado, quando está agindo numa pessoa, ele não vai agir nessa pessoa para essa pessoa ser derrotada. Se uma pessoa diz que está lutando por Yahová, Yahová dá o seu sopro sagrado a essa pessoa para que ela prevaleça, para que ela vença. E aí, certamente, essa pessoa não vai usar recursos limitados ao natural. Porque senão nós não teríamos relatos como o de Davi, que enfrentou o gigante Goliate, e com uma arma inusitada, conseguiu derrubar aquele gigante, que vinha todo equipado contra ele, cheio de si, porque já lutava desde muito tempo, e ninguém tinha conseguido sujeitá-lo. E muitos outros relatos, inclusive dos que entraram na lista dos valentes de Davi. Então vemos aqui Otiniel, Yahová deu o seu sopro sagrado a ele para que julgasse a Israel durante aquele período e lutasse com valentia para livrar o povo. O segundo exemplo é o de Iftar, ou como aparece aí em português, Jefté. No capítulo 11 desse mesmo livro, Shofetim, ou Juízes, capítulo 11, versículos 29 a 33. Diz assim: Então o sopro de Yahová veio sobre Iftar e atravessou ele
por Gilead e Menaché, porque passou até Mitzpé de Gilead, e de Mitzpé de Gilead passou até os filhos de Amon. E Iftar fez um voto a Yahuvá e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em Shalom, isso será de Yahuvá, e o oferecerei em sacrifício de elevação. Assim Iftar passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e Yahuvá os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minit, 20 cidades, e até Avel Keramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Aqui temos mais um exemplo de um homem, um varão, que foi usado pelo sopro de Yahuvá para, com valentia, arregimentar os israelitas para fazer frente aos filhos de Amon e dar livramento ao povo de Elohim. E mais uma vez vemos que o sopro sagrado, quando vem sobre Iftar, não é para ele ser derrotado, mas é para ele executar ali o livramento de Yahuvá. Mas a gente já percebe aqui no versículo 30 e versículo 31 que Iftar, ele não foi guiado pelo sopro de Elohim para fazer o voto que ele fez. Não foi sábio na sua palavra, no seu pronunciamento. E quando ele volta para casa, quando nós continuamos lendo o texto, a gente vê que quem saiu da porta da casa dele foi a filha. E ele vai, em cumprimento a esse voto, sacrificar a sua própria filha. Certamente esse compromisso assumido por ele não foi inspirado pelo sopro sagrado. Então você já percebe aí esse detalhe, que apesar de o sopro sagrado estar agindo nele para operar um livramento ao povo de Israel, não quer dizer que ele não fosse deixar de ouvir o sopro sagrado ou deixar-se guiar pelo sopro sagrado. Vamos ver um exemplo que é mais claro a respeito disso, de outro juiz que foi levantado por Yahuvá, que também foi usado com grande valentia e que é conhecido como o homem mais forte da Escritura, fisicamente, o mais poderoso, que é Shimshon. Agora vamos para Shofetim 15. Juízes, capítulo 15, versículos 14 e 15. E vamos ver um episódio aqui em que o sopro de Yahuvá veio sobre Shimshon e ele realizou uma proeza que naturalmente não seria esperada de um ser humano. Mas, sob a influência do sopro sagrado, ele se tornou capaz de realizar essa proeza. Então, uma pessoa cheia do sopro sagrado, ela vai realizar proezas. Mas você não deve ficar limitado a querer realizar proezas. Você deve se deixar guiar pelo sopro sagrado, porque, de outra sorte, você poderá ter perdas, sofrer danos e até perder a tua salvação, como nós vamos ver se Elohim nos conceder aqui sabedoria para administrar o tempo. Shofetim 15, versículos 14 e 15. E vindo ele a Lehi, os Pelistim lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o sopro de Yahuvá possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 varões. 1000 varões. Então foi assim. Achavam que, por terem amarrado Shimshon com cordas, achavam que tinham capturado Shimshon e poderiam agora ficar livre daquele que era um flagelo para os Pelistim. Mas, quando eles vieram cheios de júbilo, o que aconteceu? Sopro sagrado se apossou poderosamente de Shimshon. E o que ele fez? Uma proeza, uma grande coisa que surpreende
àqueles que vivem no natural. Ele pegou uma queixada de uma jumenta e com aquele instrumento ali que ele achou no meio do caminho, ele prevaleceu contra 1000 homens armados de guerra. Como diz aqui, feriu com ela 1000 varões. Agora a gente para refletir. Como é que era a vida, proceder de Shimshon? É certo que os pais deles eram tementes a Elohim e tiveram uma experiência maravilhosa em que o pai dele foi instruído sobre como criar o seu filho Shimshon. O que ele deveria beber, né? Sobre a questão do corte dos cabelos dele, que não poderia passar navalha. Então, recebeu a instrução do mensageiro de Elohim. Então, ele foi criado por pais tementes a Elohim. Mas esses pais não tiveram a alegria de ver em Shimshon ele sendo guiado pelo sopro sagrado. O sopro sagrado vinha sobre ele e ele matava muitos pelistim para executar o livramento de Yehuvá, a obra de Yehuvá. Mas Shimshon era um exemplo de uma pessoa que é guiada pelo sopro sagrado? Olha o final dele. Ele estava preocupado em se vingar dos seus inimigos. Mas em nenhum momento você vê ele caindo em si, ouvindo a Yehuvá para corrigir as suas más ações. Né? Pelo contrário, se afeiçoava de mulheres que não eram do povo de Elohim, né? Se envolvia com situações perigosas, brincava com a missão que Elohim tinha dado para ele, com a mulher dele, Dalila. Né? Ah, se você me amarrar assim, se você fizer aquilo, se você fizer trança, se você... Ficava brincando e aí acordava, né, para surpreender os seus adversários. Mas isso era uma inspiração do sopro sagrado? Não. Então, é mais um exemplo para a gente ver e não ficar impressionado porque o sopro sagrado usou uma pessoa num determinado momento. Vamos prosseguir vendo mais exemplos sobre a atuação do sopro sagrado. Então, esses exemplos aqui, homens que foram usados com valentia, com força, para levar os filhos de Israel a um grande livramento. Vamos ver agora no segundo livro de Divrei Hayamim, ou segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículos 14 a 17. Capítulo 20, versículos 14 a 17. O sopro sagrado ele vinha sobre os transmissores, ou como chamamos em português, profetas, porta-vozes de Elohim, para transmitir mensagens, e especialmente em momentos difíceis em que era necessário tomar uma decisão correta, ali, uma decisão certeira, para que o povo fosse livre dos inimigos. E aqui é um desses casos. Versículo 14. Então vem o sopro de Yehuvá no meio da congregação. Então estavam ali reunidos. Né? Versículo 13 traz esse esclarecimento. Todo Yehudá estava em pé perante Yehuvá, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então estava ali toda a congregação. Mas no meio daquela congregação, o sopro sagrado veio sobre um homem. Então veio o sopro de Yehuvá no meio da congregação sobre Yahaziel, filho de Zerariá, filho de Benaiahu, filho de Ieiel, filho de Mataniá, Levi, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Yehudá e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Jehoshafat. Assim Yehuvá vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Elohim. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Tzitz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai
Estai em pé e vede a salvação de Jeová para convosco. Ó Yehudá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque Jeová será convosco. Então Yehudá, todo o povo foi congregado pelo rei para estar diante de Elohim para consultá-lo, para clamar a Jeová. E Jeová deu esse direcionamento aqui. Agora, a pessoa está sendo usada pelo sopro sagrado ou está falando da sua própria imaginação? Porque ele está falando aqui, esse mensageiro de Jeová, que era para eles ficarem parados. Saiam a peleja, né? Parai e está em pé e vede a salvação de Jeová. Vocês não vão fazer nada. Jeová vai pelejar por vocês. Você teria, ao receber uma palavra como essa, você teria a disposição, não, eu vou para a linha de combate, aquela multidão ali, só de flecheiro apontando para mim, só bazuca, canhão, e vou ficar parado ali. E Jeová vai me dar livramento. Não é fácil discernir, né? Mas o povo fez conforme a orientação dada pelo sopro de Jeová. E Jeová operou ali, no momento que era necessário saber o que fazer. E Jeová se manifestou para, através de Ahaziel, transmitir a sua mensagem. E assim também o sopro sagrado se manifesta hoje. É uma das dádivas do sopro sagrado. Quando nos reunimos, ele pode, aqui no meio desta congregação, tomar 1, ou 2, ou 3, para transmitir a mensagem que é específica para aquele momento e saibamos o que fazer. Devemos ir à peleja? Ou devemos ficar aqui? Devemos ficar parados e aguardar a operação de Jeová? Ou devemos nos equipar e partir para cima? Certamente o sopro de Jeová conhece o que Jeová quer. E devemos estar prontos para essa manifestação dele. Que ele opera dessa forma, mas nem sempre você vai discernir. A menos que você também esteja em unidade com Elohim, ligado com Elohim, e ele vai te dar o discernimento. Não, essa palavra aí vem da parte de Elohim. Porque onde é que você ia procurar na Escritura, naquela hora, para saber? Não, Ahaziel está falando da parte de Elohim. Vamos lá para o campo de batalha e vamos ficar parados. Então, não somente quem fala tem que estar cheio do sopro sagrado. Quem ouve também tem que estar sendo guiado pelo sopro sagrado, para que possa aplicar as palavras de Elohim. E agora a gente vai para textos que estão ali no livro de Atos, para ver alguns exemplos da manifestação do sopro sagrado e como os homens cheios do sopro sagrado agiam. Veja que aqui eu estou na parte anterior, nós falamos sobre as funções do sopro sagrado, qual é o objetivo que ele cumpre em nós, quando ele está atuando em nós. E hoje estamos vendo aqui algumas manifestações do sopro sagrado deixadas para nós. Em Atos, Masei Hashelihim, do hebraico, Atos dos Enviados, capítulo 4, versículos 5 a 10. Capítulo 4, versículos 5 a 10, diz assim: E aconteceu no Yom seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Hanã, o grande ministro, e Caiafá, e Yocanã, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do grande ministro, ou do Cohen Gadol. Posicionaram-nos no meio e os interrogaram, dizendo: No poder de quem ou no nome de quem fizeste isto? E Quefá, cheio do sopro sagrado, respondeu-os, dizendo: Ouvi-me, príncipes do povo e dos anciãos. Visto que é investigada hoje a causa de um bem feito a um conhecido enfermo, e por quem veio a ele a salvação, seja conhecido de vós, todos vós, de todo o povo de Israel,
que no nome de Yeshua ungido, o Natsiri, o qual vós penduraste no madeiro e que Elohim fez levantar dos mortos, no nome dele está erguido diante de vós, ou curado, ou saciado. Versículos 29 a 31. Depois que eles falaram estas palavras diante daqueles homens, que estavam exigindo dos discípulos que eles não mais falassem no nome de Yeshua, e eles só não fizeram algo pior contra os discípulos, porque o povo reconhecia o milagre que tinha sido feito. Então, para não perder o prestígio diante do povo, eles não avançaram mais na sua inveja, na sua ira, mas soltaram os discípulos. E aqui no versículo 29 diz assim: enquanto eles oravam ao Senhor, agora, pois, ó Yahová, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu sagrado Filho Yeshua. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do sopro sagrado, e falavam a palavra de Elohim com mão levantada. Ao pé da letra aqui, falavam a palavra de Elohim com mão levantada, ou com ousadia, com intrepidez, sem ter vergonha, sem ter medo das ameaças. Então eles oraram pedindo a Yahová que desse a eles ousadia para falar. E o que o Senhor deu para eles? O sopro sagrado, para que eles tivessem a sua ousadia. Então, eles sabiam que, em termos naturais, eles não tinham recursos para fazer frente àquelas chamadas autoridades. Estava todo mundo reunido ali, os principais, os escribas, todos os grandes nomes da sociedade estavam ali, julgando e condenando as ações deles. Então eles sabiam que, vou apelar para a Constituição, vou apelar para o Código Penal, vou apelar para a Corte Interamericana para me defender. Não, ele falou assim, eu quero fazer a tua vontade. Se preso ou solto, se debaixo de chicotada ou tranquilo, eu quero fazer a tua vontade. Então dá-nos a ousadia para fazermos a tua vontade, levarmos essa palavra, pregarmos o anúncio. Enquanto tu abençoas, confirmando a palavra, eles falam aqui, com os sinais, prodígios, pelo nome do teu sagrado Filho Yeshua. Então Yahová, ouvindo esta oração, vai enviar para eles o sopro sagrado, que vai dar essa ousadia. E eu escrevi aqui. Então o sopro sagrado, quando enche uma pessoa, vai dar coragem para falar e fazer o que agrada a Elohim. Então a pessoa vai falar e fazer o que agrada a Elohim. Ainda que seja naquele momento ali que o sopro está sob a ação do sopro sagrado. Aí, mais uma vez, reforça a diferença entre você receber uma manifestação do sopro sagrado e você viver, andar no sopro. Porque aí é aquilo que acontece que Yahová nos ensina. Vem um porta-voz, um transmissor, e transmite uma mensagem da parte de Elohim. E acontece. Aí você diz, é profeta. Aí esse mesmo profeta depois te convida para a idolatria, para a festa a Satã, para a prostituição. E você vai segui-lo? Não. Yahová condena isso e o povo tinha que dar a devida punição a esse que, porque transmitiu em nome de Yahová e aconteceu agora, ele vai profanar o nome de Yahová, conduzindo o povo para a perdição. Não devemos nos enganar. O sopro sagrado usou, amém, glória a Elohim, para a glória dele. Mas mais do que isso, eu devo estar atento aos mandamentos de Elohim, à sua instrução, à sua vontade. Porque o sopro sagrado, a função dele é glorificar a Elohim, nos guiar a toda a verdade. Ainda aqui em Atos, vamos ver no capítulo 5, que é o próximo aí, versículos 28 a 31.
um outro episódio aqui que, mais uma vez, o sopro sagrado vai levar o servo do Senhor a falar corajosamente e a agir de acordo com a vontade de Elohim. Atos 5, 28 a 31. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E vós enchestes Jerusalém da Torá da vossa boca, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Quefá e os enviados, disseram: mais importa obedecer a Elohim do que aos varões. O Elohim de nossos pais levantou a Yeshua, ao qual vos matastes, pendurando no madeiro. A ele exaltou Elohim com sua destra para príncipe e salvador de Israel, para fazer retornar os seus corações e para perdoar-lhes os seus erros. Então, Quefá, eles estão falando, sempre para você não falar essas coisas e não ficar lançando sobre nós o sangue desse homem, o que Quefá vai fazer? Vai repetir as mesmas palavras. Vocês estão dizendo para não fazer, mas eu vou fazer. Vocês não querem ouvir, mas eu vou dizer. E nessa hora, Quefá não está se importando com as consequências aqui para ele. Ah, Senhor, eu vou fazer isso aqui, mas me guarda de ser preso, tá? Senhor, eu vou fazer isso aqui, mas... Senhor, faz com que aquele chicote ali, aquela arma ali não funcione. Ele não está preocupado com isso. O foco dele está em quê? Ele diz aqui, mais importa obedecer a Elohim do que aos varões. Então, uma pessoa que vive no sopro sagrado não vai fazer como o Shimshon, que está preocupado em humilhar os seus oponentes, em fazer enigmas, em fazer peripécias, e depois falar assim, olha, Shimshon conseguiu com uma queixada matar 1000 varões. Eu sou demais. Não, a pessoa que vive guiada pelo sopro sagrado vai sempre estar focada na glória de Elohim. Vai estar cheio de esperança, do gozo da vida eterna, e não vai estar preocupado com as coisas desta vida, as consequências momentâneas da sua obediência a Elohim. Porque sabe, como o Senhor Yeshua falou, no mundo tereis aflições. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, injuriados por causa do meu nome. Vocês vão ser. Odiados de todos sereis por causa do meu nome. O mundo os odeia. Então eles não estavam iludidos. Não estavam preocupados somente em operar maravilhas, sinais, muitos milagres. Olha, Quefá fez 1000 milagres, Shaul só fez 20. Disputando quem faz mais. Mas estavam com esta mente de obediência, agradar a Elohim. E um último exemplo aqui, que é um exemplo do nosso Senhor Yeshua. Matitiarro 4, versículo 1. A gente vê escrito assim, então foi conduzido Yeshua pelo sopro ao deserto, para ser testado por Satã. Esse texto aqui me veio enquanto eu revisava aqui o estudo, para passar para os irmãos, e eu fiquei pensando sobre ele. O que o sopro sagrado fez? Conduziu Yeshua ao deserto. E por que ele conduziu para o deserto? Porque era necessário que ele triunfasse sobre Satã e o subjugasse. E aquele era o embate que deveria acontecer para que Satã fosse vencido e ficasse consciente de que o que ele conseguiu fazer com o primeiro Adão, ele não conseguiria fazer com o segundo, com o Senhor Yeshua. Então o sopro sagrado o conduziu. Assim, muitas vezes o sopro sagrado vai te conduzir a situações que naturalmente, isso não pode ser Elohim. Como é que Elohim deixa isso acontecer? A questão é, você está disposto ou disposta a fazer a vontade de Elohim? Ficar 40 yamim sem comer, sem beber, e depois ser provocado por Satã? Essa é a diferença entre aqueles que buscam uma manifestação do sopro sagrado e aqueles que querem ser guiados pelo sopro de Elohim. Prosseguindo aqui, voltando lá para Atos, vamos para o capítulo 6 e ver mais algumas manifestações do sopro sagrado. Atos 6, nós temos aqui no versículos 3 a 5,
a escolha de varões para fazerem uma administração de assistência social às viúvas ali da Assembleia. E para a escolha desses varões, nós vemos que uma das exigências era que eles fossem cheios do sopro sagrado. E aí, é aquele detalhe que a gente fala, né? Que o sopro sagrado, a função dele é fazer a vontade de Elohim, edificar a sua Edá. A última função que nós vimos é edificar a Edá, nos dá sabedoria para administrar para Elohim. E aqui nós vemos, portanto, irmãos nossos, vão ver dentre vós 7 varões conhecidos, cheios do sopro sagrado, cheios de sabedoria, e sejam eles encarregados sobre este serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram a Estefanos, homem cheio de emuná e do sopro sagrado, Filipos, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E aqui a gente pula para o versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da casa de reunião chamada dos libertos, dos sireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estefanos, que era um daqueles escolhidos, um dos 7 varões, cheio do sopro sagrado. E não podiam resistir à sabedoria e ao sopro com que falava. Então, além de ele ter sabedoria para administrar aquela questão de distribuição de alimento, de vestuário para as viúvas, era um homem, como reforçado aqui, cheio de emuná, ou seja, cheio da palavra de Elohim, firme na palavra de Elohim. E quando ele abria a boca, não tinha quem resistisse. Então subornaram uns varões para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moshe e contra Elohim. Assim como fizeram com o Senhor Yeshua, né, para incriminá-lo, fizeram aqui também contra Estefanos. Versículo 15. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um mensageiro. A situação que Estefanos estava aqui era, ele estava diante de um tribunal injusto, sendo acusado por testemunhas falsas, mas mesmo assim, qual era o semblante dele? Qual era a postura dele? Era como o rosto de um mensageiro. Então as pessoas podiam ver a manifestação do sopro sagrado em Estefanos. Pela postura dele, pelo semblante dele, que mesmo diante daquelas acusações, mesmo diante daquele circo montado naquele tribunal, ele não se deixava abalar. O sopro sagrado estava dando a ele condições para se manter firme. Agora, indo para o capítulo 7, que continua aqui esse julgamento, nós vamos ver lá no versículo 55, versículos 55 e 56. O sopro sagrado, aqui mais uma vez sendo mencionado. Então, quando Estefanos está diante daquele tribunal, ele está cheio do sopro sagrado. E a gente observa qual é o comportamento de uma pessoa cheia do sopro sagrado. As pessoas não vão resistir à sabedoria com que ele fala. Isso não quer dizer que ele vai falar bonito, que ele vai usar de uma argumentação filosófica que ninguém pode ficar encucado. Significa que ninguém pode refutar o que ele está dizendo. Ou seja, você fala a verdade, até de maneira simples, até com um linguajar mais tranquilo, né? sem ser cheio de palavras difíceis, mas a pessoa ela não tem como refutar o que você está dizendo, porque é a verdade, e nada podemos contra a verdade. Ela vai tentar fugir para aqui, para colar, né? Tentar agredir você, tentar desestabilizar você, mas você permanece com a verdade. Não, essa é a verdade. Não tem argumentação. Eu não estou aqui para vencer um debate. Estou aqui para pregar o anúncio. Estou aqui para falar de Elohim, para falar a verdade, a palavra de Elohim. E assim a pessoa se mantém estável. Agora, se a pessoa entra nesse jogo de querer vencer a disputa, a discussão, aí vai abandonar a palavra de Elohim e aí já não é o sopro sagrado. Outra questão que observamos
o semblante dele, um semblante sereno, calmo, tranquilo, de alguém que sabe que está diante de Elohim e que Elohim o guarda. E aqui no capítulo 7, versículo 55, a gente continua lendo assim: depois de ele ter feito toda aquela narrativa, desde lá Abraão saindo da casa de seu pai e vem percorrendo a história dos filhos de Israel até chegar ao sacrifício do Senhor Yeshua, e eles ficam enfurecidos quando ele menciona a culpa deles em terem assassinado o ungido. Quefá vai ser sentenciado. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do sopro sagrado e fixando os olhos no Shamaim, viu a glória de Elohim e Yeshua, que estava à direita de Elohim. E disse: eis que vejo o Shamaim aberto e o filho de Adão, que está em pé, à mão direita de Elohim. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, cheio do sopro sagrado, Estefanos teve olhos para ver o Shamaim aberto e ver Yeshua ao lado de Elohim. Então, o sopro sagrado, ele nos permite enxergar coisas que com os olhos físicos nós não enxergamos. Então, o sopro sagrado, ele te dá força além da sua força física. Então, você pode ir pegar aquele mais fortão lá da academia, que ele dorme, acorda na academia, não sai da academia, nem para comer, né? Ele come enquanto levanta peso. Pode pegar aquele fortão ali, mas ele não vai ser mais forte do que uma pessoa cheia do sopro sagrado. Você pode pegar aquele piloto de caça que tem aquela visão de águia, né, que usa óculos escuros até para o sol não reduzir a sua acuidade, e ele não vai ter a visão que Estefanos teve, que Yohanan teve, Shaul teve, e todo aquele que se deixa conduzir pelo sopro sagrado e adentra a intimidade de Elohim terá, para ver o Shamaim aberto e o Filho de Elohim à sua destra. Então, são coisas que o sopro sagrado nos permite fazer quando ele está em nós. Administrar com sabedoria. Nós temos aqui outros exemplos dessa questão de administração com sabedoria. Temos o exemplo de Bezaliel, a Oliabe, que o Senhor deu o seu sopro sagrado e sabedoria para que eles administrassem a obra ali da tenda do encontro. Nós vemos também aqui em Devarim 34:9, quando o sopro sagrado veio sobre Yehoshua, diz assim: Yehoshua, filho de Nun, foi cheio do sopro de sabedoria, porquanto Moshe tinha posto sobre ele as suas mãos. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como Yehová ordenara a Moshe. Então, Yehoshua recebeu essa capacidade do sopro sagrado para conduzir o povo no lugar de Moshe. Aqui o exemplo de Shaul, que é um exemplo também que nos faz comparar com o exemplo de Shimshon, 1 Shemuel, capítulo 10, versículos 6 e 7, a gente vê ali um dos sinais que Shemuel vai dar para Shaul, da sua escolha para ser rei, é o fato de ele ser cheio do sopro sagrado para profetizar, para transmitir. 1 Shemuel 10, versículos 6 e 7 diz assim: E o sopro de Jeová se apoderará de ti, e profetizarás, ou transmitirás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar na tua mão, porque Elohim é contigo. Então isso aqui foi um sinal para Shaul. O sopro sagrado vai vir sobre você e você vai profetizar, você vai transmitir as palavras de Elohim. E então você será mudado em outro homem. Só que vai chegar um dado momento que esse sopro sagrado vai sair de Shaul e vai vir para atormentá-lo um sopro maligno. Então, o início de Shaul foi um início bom. Mas na medida que ele deixou de obedecer a Elohim, de segui-lo, agora ele vai ser tomado por espíritos malignos. Então, resumindo aqui esses textos que nós vimos, a manifestação do sopro sagrado, quando ela está numa pessoa, vai administrar com sabedoria, vai dar sabedoria para falar,
poder para expressar a glória de Elohim, como Estefanos ali, que no seu semblante estava expressando a glória de Elohim, e vai dar uma visão além do físico, capaz de ver o que é invisível. Prosseguindo em Atos, vamos voltar lá para Atos e ver mais algumas manifestações do sopro sagrado. Atos 13, versículos 6 a 12. E aqui já relacionado até a questão do ser imerso no sopro sagrado. Atos 13, versículos 6 a 12. Diz assim: E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um Yehudi, mágico, falso transmissor, ou falso profeta, chamado Bar Yeshua, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabá e Shaul, procurava muito escutar a palavra de Elohim. Mas resistia-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da Emuná o procônsul, ou seja, procurando ser um agente do maligno para roubar a palavra. Todavia, Shaul, cheio do sopro sagrado, olha aí, cheio do sopro sagrado, o que ele vai fazer? Fixando os olhos nele, disse: Ó filho de Belial, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos de Jeová? Eis aí, pois, agora contra ti a mão de Jeová, e ficarás cego, sem ver o Shemesh, ou sol, por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na instrução do Senhor, ou na Torá do Senhor. Então o sopro sagrado, ele promoveu a glória de Elohim, e promoveu ali o despertamento do procônsul Sérgio Paulo. Através do quê? Através de uma punição. Um milagre reverso. Normalmente a pessoa espera que você cure um cego. Mas Shaul, vendo que aquele homem resistia à obra de Elohim na vida do procônsul, ele, cheio do sopro sagrado, vai ser inspirado a lançar uma maldição sobre aquele homem. E aí nos faz refletir mais uma vez. Poxa, mas o sopro sagrado, quando está usando uma pessoa, leva uma pessoa a proferir uma palavra dessa dura, fica aí paralítico. Como discernir se isso é obra de uma ira descontrolada ou se é algo necessário para promover a salvação de uma alma? São detalhes que eu trago para os irmãos perceberem que não é fácil discernir a ação do sopro sagrado. Alguém que olha assim, algum crente evangélico lá perto de Shaul, o que é isso, Shaul? Essa também é uma alma de Elohim. Elohim também quer salvar esse mágico aí. Seria uma bênção. O Mr. M, conhecido, né? De repente se converter ao Senhor. Que bênção, contando o seu testemunho para as nações. Não teria esse discurso? Mas naquele momento, aquele homem não tinha interesse nenhum em Elohim e estava atrapalhando uma alma que estava interessada em ouvir a palavra. E o sopro sagrado encheu Shaul para tirar aquele obstáculo do caminho. Então, é uma manifestação do sopro sagrado. Matitiahu 5:17, já caminhando aqui para o final da nossa mensagem, desta parte, sobre as manifestações do sopro sagrado. O sopro sagrado também vem para manifestar o poder de Elohim. Quando nós vimos o poder de Elohim para superar grandes obstáculos, dificuldades, vencer gigantes, vencer valentes, para ver o que os olhos físicos não veem, para fazer proezas, derrotar milhares com uma queixada de jumenta. Mas agora vamos aqui a algo que está mais envolvido com a salvação das almas. Lucas 5:17 diz assim: E aconteceu que em um daqueles Yamim estava ensinando, e estavam ali assentados Perushim e mestres da Torá, que vinham vindo de todas as aldeias da Galil e de Judá e de Jerusalém.
e o poder de Yahuvá estava com ele para curar. Eu li esse texto aqui e me chamou a atenção, né? O poder de Yahuvá estava com ele para curar. Porque muitas vezes as pessoas colocam o Senhor Yeshua como Elohim, né? Então ele mesmo, de si mesmo, tinha o poder para curar. Mas não, ele estava aqui como um de nós. Ele desceu da sua glória, despojou-se e se tornou um Adão. E ele mostrou para nós, nos deu exemplo do que um ser humano, um Adão, é capaz de fazer quando ele está sendo guiado, conduzido por Yahuvá, através do seu sopro sagrado. O sopro de Yahuvá, de Elohim, é sobre mim, pois que me ungiu para. E aí vai. Curar, libertar, dar vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E aqui está. E o poder de Yahuvá estava com ele para curar. Então, o sopro sagrado, uma das manifestações dele é para operar cura de enfermos. E o Senhor Yeshua, ele diz, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E, semelhantemente a isso, ele fala que o sopro sagrado ainda não foi dado porque eu ainda não subi, não fui glorificado, não fui para junto do meu Pai. Mas quando eu for, vos enviarei. Então, o sopro sagrado é que vai agir em nós estas operações, operar em nós esses milagres. Marcos 16, 16 a 18. Marcos 16, 16 a 18 diz assim: quem crê e for imerso será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí eu vou ler aqui uma tradução mais direta do hebraico que eu fiz. Diz assim: estes são os sinais que serão feitos com as mãos dos que têm emuná. Sopros malignos farão passar em meu nome, ou expulsarão em meu nome. E com línguas novas falarão. Aqui uma manifestação do sopro sagrado. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aqui mais uma vez, proezas. Você vai beber uma coisa que é mortífera, todo mundo sabe que aquilo ali mata. Se você, um médico, o profissional, o cientista, chega e diz, se você beber isso aqui, é a poção mais mortífera que tem. E aí você vai cheio do sopro sagrado, não vai beber por sua própria sapiência e curiosidade, porque vai acabar caindo duro mesmo. Mas se o sopro sagrado te tomar e falar, toma, você vai tomar e você não vai sofrer dano. Porque o sopro sagrado, ele supera qualquer potência física. Supera essas leis, que os homens chamam de leis da física, leis da química, leis da biologia. O sopro sagrado não está preso a essas leis. E estando cheio do sopro sagrado, você também não estará preso às limitações do velho Adão. E para encerrar aqui a nossa meditação, quero ler o texto de Matitiarro 7, ou Mateus, como aparece nas Bíblias em português, capítulo 7, versículos 21 a 23. Para resumir isso que nós reforçamos aqui nesta parte da meditação, sobre o ser cheio do sopro sagrado, ser tomado pelo sopro sagrado e ser dirigido pelo sopro sagrado, viver pelo sopro sagrado. A grande diferença entre essas diversas modalidades aí de ação do sopro sagrado é ensinada pelo Senhor Yeshua neste texto, capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do Shammai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no Shammai. Muitos me dirão naquele homem, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? O rei Shaul vai aparecer lá. Eu não profetizei? Mesmo pelado lá. Eu fui buscar Davi para matá-lo. Onde é que está Davi? E aí ele enviou a comitiva, aí caíram lá profetizando. Enviou a segunda, a terceira, caíram profetizando. Aí Shaul foi, eu vou também. Chegou lá, tirou a roupa e ficou profetizando nu, manhã e noite.
Ele vai chegar e dizer, nós não profetizamos. Profetizar não salva ninguém. Em teu nome não expulsamos os espíritos destruidores? Em teu nome não fizemos muito milagre? Em teu nome não falamos em línguas? Não aparece aí, né, no texto, mas poderia aparecer. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, Shimshon, rei Shaul desobediente, Bil'am, o profeta que profetiza de olhos abertos, mas gosta aquele presentinho. Apartai-vos de mim, vós que praticais a perversidade, a injustiça. Então, amados, preocupemo-nos em nos deixar guiar pelo sopro sagrado para fazer a vontade de Elohim. E estejamos prontos para que ele nos use também, se apodere de nós, e nós não tenhamos vergonha da ação do sopro sagrado. E nem tenhamos a nossa reputação por mais importante do que aquilo que ele tem a realizar. E assim seja a glória para Elohim, para sempre em cada um de nós.